Mais uma vez eu aqui. Feliz sábado, querida igreja? Ih, feliz sábado tá fraco, viu? Quem que não tomou café ainda essa manhã aí? Eu acho que esse é o motivo, viu? Mas não é motivo para a gente não estar aqui vibrando de alegria, de felicidade, por estarmos na presença do Senhor. Eu vou dar mais um feliz sábado para você e quero ouvir um feliz sábado para retumbar essas paredes aqui. Feliz sábado! Feliz sábado! Feliz sábado, queridos. Maranata! Amém. Queridos, quem que estava ansioso aqui para chegar este sábado? Chegar ao final de semana ali e poder entrar no descanso do Senhor. Levanta a mãozinha aí. Quem estava ansioso para chegar ao tão e abençoado dia do descanso? Eu vou dizer para você, eu também estava, viu? A semana foi bem corrida. E eu tive que subir essa semana novamente a tal da costeira do Pirajubaé. Mas para a honra e glória do nosso Deus, fui preencher a primeira ficha batismal da igrejinha da costeira. Amém? Então, a gente sobe chorando, mas desce feliz da vida com os feixes da colheita, como diz Isaías. Amigos, essa semana eu acredito que para alguns aqui que estão conosco, talvez não tenha sido das melhores. Talvez você tenha passado por alguma provação, por alguma dificuldade, algum problema, algo que lhe tirou o sono, algo que talvez lhe incomodou, né, e que fez com que você pensasse, Senhor, venha logo o teu santo dia, o teu sábado do descanso, porque eu quero não só descansar o corpo físico, mas eu quero descansar a mente, eu quero descansar nos teus braços, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, queridos, aqui estamos, mais uma vez, na presença do nosso Deus, na casa do nosso Deus, para louvar, engrandecer o seu santo nome e buscar força naquele que é autor de todo o poder. E para iniciar, gostaria de mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos, para buscarmos a presença do Espírito Santo para a palavra que vai ser aberta. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, nosso Paizinho amado, mais uma vez, Senhor, teus filhos estão aqui na tua presença e na tua casa. E aqui está teu servo também, Senhor Deus, que pela tua graça, tua misericórdia, vem abrir a tua palavra para compartilhar o pão com seus irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, que aqui o teu Santo Espírito fale a cada um de nós e que possamos sair daqui, Senhor Deus, fortalecidos e direcionados pelo poder da tua palavra. Esteja conosco e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, do versículo 1 a 5. Você que talvez seja um grande estudioso do livro de João, já vai saber de que assunto se trata. Ou se você acompanhou então aqui o informativo, você vai lembrar que o tema do culto de hoje é ligados à videira, né? Então nós vamos conhecer quem é a videira, se você já não conhece. Leia junto comigo o texto. João, capítulo 15, do versículo 1 a 5. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, né? Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem falou essa frase? Quem falou esse texto? É Jesus, nosso Deus. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Se Ele fala que Ele é a videira verdadeira, a gente pode supor que existem algumas outras videiras que não sejam verdadeiras. E algumas outras videiras também que não produzam frutos, ou que os seus frutos talvez sejam bem conhecidos. Amigos, infelizmente, o ser humano, ele imagina que pela sua capacidade, poder e força, ele tenha o domínio sobre todas as suas faculdades. A gente esquece muitas vezes que sem Jesus, sem o apoio, sem a direção do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de bom. Jesus disse que bom só há um. E esse era quem? Ele disse que era Deus, que estava no céu. E Ele sabe que nós, seres humanos, nós somos carentes ali de conhecimentos da palavra, somos carentes de direcionamentos dela para as escolhas que nós fazemos diariamente em nossas vidas.
Antes de fazer a oração, eu falei, talvez essa semana alguns de nós aqui tenhamos passado por tribulação, por alguma dificuldade, algum problema que nos incomodou, nos tirou o sono, nos machucou, ou talvez até eu ou você podemos ter sido o problema de tirar o sono e ter machucado outras pessoas. E por isso Jesus ele diz que aquele que estiver nele e não der fruto, o que ele faz? Ele corta. Mas aquele que estiver ligado nele, que ainda produz alguns frutos, o que ele faz? Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu estava na cidade chamada Formigueiro, né? Não sei se você já caiu no formigueiro, mas eu fui cair lá na cidade chamada Formigueiro, no Rio Grande do Sul, do lado de Restinga Seca. Quem é que conhece esses lados lá? Ó, o irmão Luiz conhece lá, ó, nós temos uma turma que conhece também aí. Na cidade de Formigueiro não tem igreja adventista, né? Nós estávamos ali na cidade de Restinga Seca, na igreja adventista, fazendo a colportagem. Depois nós pensamos, por que não ir na cidade de Formigueiro? E a cidadezinha, ela não tinha, então, ali a presença adventista, então seria difícil de encontrar uma igreja para ficar. Fomos conversar com o prefeito falou, nós temos um ginásio de esportes ali no meio da cidade, se vocês quiserem ficar lá, tudo bem. E nós ficamos, então, nesse ginásio de esportes. E naqueles dias que nós ficamos ali, nós conhecemos um rapaz, Silvino, o nome dele. O seu Silvino era quem cuidava de toda a ornamentação da cidade. Você passava pelas ruazinhas da cidade, o canteiro no centro, coisa mais linda. Você olhava as árvores, aquelas árvores que você consegue fazer, né, a ornamentação dela, podar, em formato de alguns animais ali, todas bem cortadinhas, bonitinhas. E algumas árvores, você chegava assim, você olhava ela com seus galhos bem frondosos, abertos, e na parte de cima aquele corte reto, assim, né? E você pensa assim, olha, eu acho que essas árvores aí, alguém errou, né? Ou talvez seja por causa dos fios. Mas conversando com ele, ele disse assim, meninos, sabe por que essas árvores estão assim? Essas árvores, a maioria delas são as pereiras, né? E essas árvores, elas davam bastante frutos. Só que de um tempo para cá, essas árvores, elas pararam de produzir. Produziam alguns frutos pequenos e depois logo, mal que nascia, ela já caía no próprio pé. Então, a árvore, ela sentiu que ela estava exuberante, forte, com as suas raízes bem nutridas. E ela entendeu que pela sua própria capacidade, ela conseguiria se manter. Então, nós temos que fazer algo para que ela produza frutos. Quando você faz a poda, você cria, talvez ali, não digo na cabeça da árvore, porque a árvore não tem cérebro, né? Mas você faz com que a árvore, ela entenda que ela está prestes a ser exterminada. E ela entende que precisa produzir novos frutos, que ela precisa produzir uma subsistência de uma nova árvore ou outras árvores na sua volta. Então, com aquele sol entrando diretamente no seu caule, as podas daqueles galhos mais frondosos dela, faz com que ela comece agora a produzir bastante frutos. E aí, amigos, não preciso nem dizer, né? Qual foi o resultado ou qual é o resultado de uma árvore podada. Pois bem, às vezes eu fico imaginando a minha e a sua vida, em algumas situações, que eu e você poderíamos lembrar assim que foi um momento que Deus deu uma podada ali nos nossos galhos. Talvez nós imaginemos que sejamos capazes, suficientes ou autossuficientes para vencer o pecado, vencer o mundo, as tribulações, que as coisas talvez estejam muito boas em nossas vidas, né, e talvez corramos ali do erro de achar que sem Deus ou longe de Deus nós somos ou podemos ser alguma coisa ou ter alguma coisa. Quando nos desligamos de Cristo, nos desligamos da videira, o que enche muitas vezes os nossos olhos e a nossa vida vão ser as coisas. E às vezes vamos também rejeitar as pessoas e principalmente o tempo com aquelas pessoas que nós mais amamos e do qual Deus ali deu um ministério para cada um de nós. A nossa família, nosso lar, os nossos amigos, né, os colegas de trabalho. Deus deu para cada um de nós ali uma tarefa de sermos luz
naquele lugar onde muitas vezes o que persevera é as trevas, é muitas vezes ali o desejo da posse de bens materiais ou de coisas fúteis no dia a dia. Mas o que Deus deseja é, através de mim e de você, ligados à videira, é restaurar nessas pessoas o verdadeiro sentido da vida, devolver ali a razão da nossa existência e do porquê estamos aqui. Você já se perguntou por que você está aqui hoje? Já se perguntou? Infelizmente, algumas pessoas, elas acham que simplesmente o vir à igreja, não se envolver com os ministérios, seja ele evangelístico, seja ele o da música, ou seja qualquer outro ministério, a pessoa ela já está cumprindo ali com o papel dela. Queridos, grande engano quando nós, simplesmente por mera religiosidade, viemos a frequentar a igreja, muitas vezes como um clube, para ver os amigos, ver os colegas, ver os parentes. Eu digo, muitas vezes a gente precisa ter ali, né, um motivo maior para estarmos na casa de Deus. E o maior de todos eles, em primeiro lugar, é reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um espelho, de algo para que nós possamos nos comparar, para ali poder ver se realmente a nossa vida ela está de acordo com a palavra de Deus, com o caráter de Cristo e com a vontade dele para nossas vidas. Eu gostaria de fazer aqui uma ilustração. Um grupo de reportagem, ele chegou a uma faculdade, e ali, nessa faculdade, eles fizeram com 10 atletas um teste, né? Eles colocaram naquele esporte de salto com vara, né? Vem um camarada a uma determinada distância, com uma vara muito grande, e ele vai, coloca ali em determinado espaço e salta por cima de uma medida que eles colocam também ali em um arco, né? E eles têm que saltar por cima daquele arco. Eles colocaram, e não colocaram uma medida muito alta, não era muito alto. E ali eles fizeram o teste com esses 10 jovens, e esses 10 jovens passaram por cima desse arco, né? Ou daquela barra que eles tinham que saltar. E depois eles fizeram novamente o teste, tirando aquela barra e dizendo para eles, agora vocês têm que pular acima, né, imaginando que aquela barra esteja lá naquele lugar, vocês têm que pular acima dela. E todos aqueles que haviam pulado e saltado por cima daquela barra, daquela medida, fizeram novamente o teste e nenhum deles conseguiu saltar por cima da barra. O que nós podemos tirar de lição sobre essa pequena ilustração, história? Quando nós não temos um ideal, quando nós não temos um alvo, um objetivo na nossa vida, qualquer coisa nos serve. Já ouviu aquela frase também? Quem não sabe aonde vai, vai a lugar nenhum. E nós como cristãos, como filhos de Deus, como reconhecedores de pecadores que somos, e que buscamos ter na palavra de Deus a direção da nossa vida, nós devemos de ter uma base para nós medirmos a nossa fé, medirmos ali como está o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, também com o próximo, com a missão da igreja. E queridos, eu confesso que eu fiquei bem triste há umas 2 semanas atrás, mas bem triste mesmo, não só porque nós não gostamos de ser os últimos, né? Mas em um relatório apresentado pela Associação Catarinense, a nossa igreja ela só estava atrás da igreja universitária, no índice de CRM. Você sabe o que é o CRM, né? CRM, comunhão, relacionamento e missão. E eu fiquei triste. A nossa igreja, ela estava como penúltima. Hoje a nossa igreja, a Central de Florianópolis, envolvendo até o distrito, não coloco só a igreja central de Florianópolis, mas o distrito, está em último lugar, em CRM. Mas bem, pastor, estamos numa apostasia? Não, calma aí. Existem algumas coisas, algumas medidas que devem ser tomadas, algumas direções que nós podemos trilhar, e nós já conversamos. Eu conversei com a irmã Marta, com o pastor Dirceu. Nessa semana nós nos reunimos toda quarta-feira aqui na igreja, e para rever a trilha que nós temos seguido aqui na igreja. E nós vamos reunir essa semana, eu e a Martinha, e nós vamos passar ali nome por nome de uma lista que a associação nos envia de pessoas que não estão ligadas à escola sabatina, não estão ligadas, né, à nossa igreja, mas
essas pessoas estão ainda com o nome no hall de membros aqui da igreja. Eu sei que nós temos irmãos também que têm um carinho enorme pela Igreja Central de Florianópolis, que estão nos Estados Unidos, né, estão em outras igrejas na ilha, ao redor, até mesmo aqui em Santa Catarina, mas não, eu não quero tirar a minha carta da Igreja Central de Florianópolis. Mas, infelizmente, nós não temos, então, uma métrica para saber como está a saúde da nossa igreja. Nós não temos ali, então, como balizar a situação da comunhão, do relacionamento e envolvimento da missão com os nossos membros aqui. Então, queridos, em algumas situações, às vezes, nós temos que tomar medidas extremas. E eu não coloco aqui as medidas que nós vamos tomar, mas a maior de todas elas é nós orarmos, pedirmos para Deus a presença do Espírito Santo, que Ele trabalhe não só no nosso coração, mas no coração dessas pessoas que nós queremos resgatar. No dia 23, agora, do próximo mês, ou desse mês, nós teremos uma semana de oração aqui na Igreja Central com o pastor Jefferson Fortes. Essa semana, ela será uma semana de resgate. E eu faço um convite a você que é membro da igreja, que lembra de alguém que um dia esteve aqui junto comigo, sentado nesses bancos, que estiveram aqui na presença de Deus, na presença do Senhor, que hoje não está entre nós, talvez saiu da igreja porque ficou magoado com as palavras ou atitudes de alguém, de pessoas, não de Deus, de alguém que se ofendeu, talvez por uma fala colocada em um momento inoportuno. Querido, eu quero que você pegue, que você anote esses nomes, e você passe para nós, passe para os nossos secretários, passe para os diáconos da igreja, para os pastores da igreja, que nós estamos aqui para fazer esse trabalho junto com você, para resgatar essas pessoas. Nós queremos fazer esse trabalho para poder resgatar os nossos irmãos. E amigos, o verdadeiro motivo por que muitas vezes nós entramos, então, nessa apostasia espiritual, está porque o cristão, eu e você, passamos por muitas lutas no nosso dia a dia, algumas coisas que muitas vezes fazem nós tirarmos o foco daquilo que é mais importante. Você lembra quais eram as riquezas de Jó? As 3 riquezas de Jó? Em primeiro lugar, quem ele colocou? Jó capítulo 1, versículo 1, Deus. Era um homem reto e temente a Deus, que tinha comunhão com Deus, que tinha um relacionamento com Deus, que amava a Deus, que buscava tempo na presença de Deus. Jó capítulo 1, versículo 2, a segunda riqueza de Jó era quem? A sua família. Diz que Jó tinha filhos e filhas. Capítulo 6 e 7 fala que Jó ele fazia sacrifício pelos seus filhos, imaginando que eles tivessem pecado ou errado, ou transgredido algum mandamento, ou ofendido a Deus, e Jó fazia sacrifício em prol dos seus filhos. E eu digo, amigos, quantos pais não intercedem pelos seus filhos, pelas suas famílias, para que eles se mantenham nos caminhos do Senhor? Fazem sacrifícios, porque eu vejo alguns, eu não sou pai, mas eu vejo alguns amigos que são pai, que alguns sonhos que eles tinham na infância, adolescência, foram mudados, porque quando nasceram os filhos, mudaram seus planos, e agora o plano maior é conduzir esses filhos no caminho do Senhor. E não mediram esforços, e não medem esforços, para trazer alegria nesse filho, para criar memórias afetivas com esses filhos, seja eles, como eu falei aqui na apresentação da Helenzinha, num tempo de qualidade e quantidade, num passeio, né, numa volta, numa conversa a 2, ou que seja também ali você se esforçando e mostrando para o filho, né, que o galardão de uma pessoa que se esforça, que dá o seu melhor, tanto nos estudos, como também em casa, no respeito com os pais, na obediência, quando o pai faz aquele esforço que às vezes não cabe no bolso, mas dá um presente que o filho tanto desejava. Mas também, queridos, em terceiro lugar, nós vimos Jó colocando quem? Colocando o quê como prioridade ou como um de seus bens? As coisas materiais. Só que, infelizmente, nós temos colocado as coisas em primeiro lugar, às vezes a família também em segundo lugar. O trabalho consome tanto tempo e nos dedicamos mais tempo ao trabalho do que tempo com a família. De nós sermos aquele que vai ser o espelho de Cristo no nosso lar, de darmos o exemplo no estudo da palavra, no culto familiar. E aqui eu gostaria então de abrir o leque do verdadeiro sentido ou do verdadeiro motivo que muitas vezes nós fracassamos na fé e muitas vezes nos desligamos da videira. Irmã White, ela fala no livro Testemunhos para Ministro, na página 367, ela afirma que nenhum ser humano é justo por mais tempo do que aquele que tem fé em Jesus e com ele mantém viva a ligação.
ninguém é mais justo diante de Deus do que aquele que busca fervorosamente um relacionamento com Ele, estar na presença dEle, buscar a face dEle. 1 Samuel, no capítulo 12 ou 13, se não me engano, peço perdão, eu quero apenas fazer uma ilustração sobre a vida de Saul. Saul estava cercado pelos gigantes, ali pelos... Me deu um branco agora daqueles. Samuel, me socorre. Davi e Golias, eu esqueci o nome dos gigantes. Não o nome do gigante em si, mas os filisteus. Oh, obrigado. O Celso salvou a pregação de hoje aqui, ó. Obrigado, Celso. Os filisteus, que eram tanto filisteus, amorreus, jebuseus e tanta tribo ali, mas a tribo que tinha cercado o povo de Israel eram os filisteus. E Saul, queridos, ele depois de uma semana, ele resolveu levantar um altar e fazer um holocausto ao Senhor e pensar, vai que o Senhor se agrade daquilo que eu fizer como oferta. Só que Saul, ele cometeu um grande erro que Samuel diz para ele. Deus agora chamou alguém que vai ser ungido como aquele que é segundo o coração do Senhor, que era Davi. Mas pelo simples motivo de que Saul, ele passou uma semana cercado pelos filisteus, sem buscar a face do Senhor. E sabe o que é o sem buscar a face do Senhor? Sem orar, sem ter comunhão com Deus, sem ter amizade com Deus, sem buscar estar na presença de Deus. Uma semana. E ele fez um holocausto, né? Fez um sacrifício. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, fala que Deus, Ele não se agrada de holocaustos ou sacrifício. Ele quer de nós o quê? Obediência. E nessa nossa obediência, sermos obedientes a Ele diariamente, em buscar a sua face, em estar em comunhão com Ele, em descobrir dEle que é a videira verdadeira, de que forma nós devemos nos portar tanto diante do Pai, como também diante da sociedade, da comunidade. E nós só vamos crescer, sermos moldados, mudados esse caráter pecaminoso em um caráter que nos dirige à santidade. Nós não podemos por nós mesmos nos tornar santos, mas Jesus um dia irá nos transformar, nos glorificar, esse corpo corruptível num corpo incorruptível. É Jesus quem irá nos declarar santos perante o Pai. Então, queridos, muitas vezes nós escorremos do erro, e a irmã White fala sobre isso, sobre a importância. E se a minha maior luta é para guardar os mandamentos, não pecar e não fazer certas coisas, é porque eu estou deixando de realizar aquilo que é mais importante de ser feito como um cristão. Se a comunhão com Deus é algo tão importante para a nossa edificação espiritual, como vai nossa comunhão? Estamos buscando ao Senhor como deveríamos? Estamos buscando o Senhor como nós deveríamos? A luta pela comunhão ela é diária, e Satanás fará todos os esforços para que não tenhamos esse importante relacionamento com Deus. Ele sabe que o segredo de um cristianismo vitorioso e frutífero está em estarmos ligados à videira, que é Jesus. A falta de vontade para ler a Bíblia, orar, ir à igreja e testemunhar de Jesus podem ser sintomas de que o esforço do inimigo em nos manter longe de Deus está tendo êxito. Como está a tua vontade de estar na presença de Deus, de vir à casa de Deus? E quando você vem à casa de Deus, qual o verdadeiro motivo que está no seu coração? Amigos, que nós venhamos a nos despir de todo o preconceito, de toda a falácia. Em algum outro momento, eu gostaria de pregar um sermão sobre os 7 passos que nos conduz à apostasia ou de nos desligarmos também da videira. Mas um deles é muitas vezes quando nós damos voz ao inimigo, seja ele por pessoas. E eu vou dizer para você, não espere que somente pessoas lá do mundo desmotivem você a estar na presença de Deus. Muitas vezes, algum irmão nosso, amigo nosso, companheiro nosso, possa ser aquele que venha nos desmotivar. Afinal, a batalha não é de um, é de todos. E nessa batalha, muitos de nós podemos nos esquecer de nos armar das armas de Cristo, das ferramentas que Ele nos oferece para vencermos o inimigo. Nós temos que estar conscientes de que a vida cristã é uma luta constante para manter esta comunhão diária com Deus. E o que isso inclui? O que nós podemos incluir nesta comunhão diária com Deus? Primeiro, leitura da Bíblia. Este é o nosso alimento diário. Um tempo atrás,
surgiu um grupo de jovens, um grupo revolucionário de jovens, que colocava a Bíblia debaixo do braço, às vezes levantava e empunhava a Bíblia em suas mãos, uma Bíblia bonita, Holy Bible, ali com aquele marca-texto no meio, pendurado, e louvavam e adoravam a Deus, e cantavam ótimos hinos dentro da igreja, com aquele frenesi, com aquelas melodias, que parecia fazer a pessoa entrar num transe, num clima ali, mas de mudança espiritual nenhuma, de leitura da Bíblia nenhuma. A Bíblia estava lá na mão, a Bíblia estava debaixo do braço, a Bíblia estava no banco da igreja, mas a Bíblia não era aberta, a Bíblia não era estudada. Como você quer conhecer mais sobre si mesmo, sobre o inimigo e sobre aquele que está do seu lado, se você não abre a palavra de Deus para ter um contato com Deus? Primeiro passo, estudo da palavra. Queridos, lute. Hoje você tem tanto em aplicativos no celular, como você tem a sua Bíblia física. E se você não tem uma Bíblia, você não vai sair daqui hoje sem uma Bíblia. Nós temos Bíblias nessa igreja. Sabe, o seu dízimo, a sua oferta, que muitas vezes a gente traz aqui na frente para honrar o Senhor, é convertido em materiais que essa igreja doa, fornece para aquele que quer crescer na caminhada cristã. O segundo passo é a oração. Eu colocaria talvez até como primeiro passo, porque a primeira coisa que nós devemos de fazer quando você sai da cama é já cair de joelhos no chão na presença de Deus. A oração é a respiração da alma. Imagine você estando dentro de um buraco, de um poço fundo. Para onde você levanta a sua cabeça, para onde você coloca o seu rosto? Você coloca para cima, porque você sabe que o ar está lá em cima, e você sabe que as nossas orações, elas também sobem aos céus. Elas sobem como um pedido de socorro, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode nos sustentar, aquele que pode prover as bênçãos ou as necessidades que nós temos. É na oração, na comunhão com Deus, que nós colocamos diante dele as nossas necessidades, não que ele não saiba o que nós passamos, mas para nós reconhecer que nós somos criaturas, e nós não temos poder nenhum em nós mesmos. Para reconhecer que nós somos pecaminosos, mas que também nós somos filhos de um Deus, Criador do universo, e que tem poder para prover aquilo que eu e você precisamos. E o terceiro passo é o testemunho, o nosso testemunho diário. Compartilhar com os outros aquilo que Cristo tem feito em nossa vida. Os benefícios de uma vida cristã é a demonstração natural da nossa boa forma espiritual. E amigos, quantas bênçãos. Eu comprei, está dentro da minha mochila, comprei essa semana, comprei ontem na associação, uma agendinha da Novo Tempo, que se chama Agenda de Oração. E sabe por qual motivo? Não que eu não me esqueça, porque sempre que eu tenho uma provação diante de mim, eu lembro dos dias em que Deus me socorreu e Deus providenciou aquelas bênçãos, mas essa agendinha de oração é tanto para recolher as orações dos nossos queridos, o nome das pessoas que nós vamos interceder, mas também para colocar as minhas orações, e depois de algum tempo eu voltar lá atrás e dizer assim, olha, foi Deus, respondeu dessa forma essa oração. E Deus responde, queridos. Não há oração não respondida. Deus responde toda oração, e eu quero colocar aqui, Deus respondeu dessa forma. Dessa forma, Deus disse para mim esperar um pouco mais. Aqui Deus disse para mim que não era. Eu não entendo os planos deles neste momento, mas eu sei que Ele vai me mostrar daqui a alguns tempos. E quantas vezes algo que nós desejávamos tanto, queríamos tanto, e não aconteceu, e depois de alguns dias, meses, quem sabe até anos, você viu a presença de Deus, e você viu Deus agindo e trabalhando, e você viu, se eu tivesse tomado aquele rumo, talvez eu não estivesse aqui hoje. 2 rapazes estavam trilhando um caminho na neve, e um deles começou a ficar cansado, e o amigo motivando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente tem que atravessar aquela montanha ali, para depois chegar no abrigo. E o amigo, mas eu não estou aguentando, eu estou tremendo todo, eu estou com muito frio, minhas pernas já estão congeladas, eu não consigo nem dobrar os joelhos. E o outro amigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você vai conseguir, vamos lá, chega mais pertinho de mim aqui, que eu corto o vento na frente, fica atrás, e a gente vai pertinho ali, a gente consegue. E quando vê o amigo, sentiu aquele vazio atrás dele e olhou para trás, estava lá o seu companheiro de viagem, o seu amigo, caído ao chão, tremendo de frio, chorando. E aquele amigo olhou aquela grande montanha pela frente e sabia ainda do caminho que tinha pela frente, que não seria fácil. Ele olhou aquele amigo e pensou assim, se eu deixá-lo, como ficará minha consciência depois? Se eu levá-lo, pode ser que eu não consiga nem chegar lá no alto da montanha, nem descer para o abrigo. Mas eu vou fazer o que Jesus faria por mim nesse momento. Ele voltou, pegou o amigo, colocou nas suas costas.
abraçou as suas pernas e disse para ele assim, ó, segura no meu pescoço, segura firme. E ele subiu aquela montanha com aquele amigo ali nas suas costas. As pernas cada vez mais ficando pesadas, a neve cada vez mais aumentando, já na cintura. E essa história quem conta é o irmão White. E diz que aqueles dois jovens passaram por aquela montanha, chegaram até o abrigo. E aquele amigo que foi socorrido perguntou, o que você fez? Você poderia ter ficado no meio do caminho. Você poderia ter morrido, nós dois teríamos morrido ali. E aquele amigo fala e olha assim, olha, em primeiro lugar, eu ouvi uma voz dizendo para mim do que eu devia de fazer. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu estava avançando, mas eu senti que a neve também estava fria, porque eu também estava na frente, abrindo ela, e você vinha logo atrás. As minhas pernas também estavam doendo, mas eu vi que ainda tinha um pouquinho mais de fôlego, e quando eu coloquei você nas minhas costas, eu sei que Jesus faria isso. Mas amigo, eu também estava com frio, mas ao colocar você nas minhas costas, eu tive que produzir mais energia no meu corpo, e com isso eu esquentei mais o meu corpo, minhas pernas voltaram a circular o sangue, e eu consegui subir aquela montanha e descer aquela montanha, e sem você, eu não teria conseguido chegar até aqui. No testemunho é assim, queridos. Você quer arriscar chegar sozinho em algum lugar? Dificilmente. Ou eu posso dizer, eu acho que é impossível você chegar ao céu sem a companhia de Jesus. É por Ele, através dEle, como Ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Eu não sei se Deus está podando você essa semana, eu não sei se Deus está trabalhando no seu coraçãozinho, na sua vida, na sua família, mas deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus na tua vida, deixe Ele tomar as rédeas da tua vida. E outra, segue o que Ele pede para você, o que a palavra dEle orienta a você. Faça somente a sua parte. Qual é a sua parte? A nossa parte, como Jesus diz, é carregar o fardo dEle, que é leve e suave. Os nossos fardos que são pesados, Ele carrega e já carregou por nós naquela cruz. Oração, estudo da Bíblia e testemunho. Comunhão, relacionamento e missão. Se você não estiver envolvido com esses três, tenha certeza que uma hora ou outra, você vai começar a definhar pelo caminho. E se você não tiver Jesus como seu companheiro, você pode acabar ficando para trás. E Ele não deseja deixar ninguém para trás. Ele deseja que todos se salvem. E busquem nele essa força, esse apoio e essa inspiração para chegar nessa jornada. Deus a cada dia nos convida a conhecê-lo através da nossa comunhão e serviço com Ele. Uma vida cristã vitoriosa, ela será resultado de uma vida ativa e de completo relacionamento com Deus. Sabendo disso, Jesus contou a parábola da videira. Os ramos somente produzirão continuamente frutos se estiverem ligados à videira. Que eu e você estejamos ligados a Jesus. Que eu e você podemos buscar diariamente. Amigos, coloca a receitinha, não é receitinha de bolo, é melhor ainda, é receitinha da vida eterna. Coloque em prática. Comunhão, relacionamento e missão. Oração, estudo da palavra e testemunho. As pessoas à sua volta estão loucas para saber como você mudou da pessoa que você era antes para a pessoa que você é agora. Da vida triste que você tinha para a vida alegre, feliz e de esperança que você tem agora. E que Jesus possa brilhar através de você na vida do seu semelhante. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua palavra nós podemos reconhecer, Senhor Deus, que sem Ti nada somos. E que, Senhor Deus, através de estudar os Teus evangelhos, nos depararmos com o amor e o caráter de Cristo, ó Pai, nós vemos que o Senhor não mede esforços, como também Teu Filho não mediu para poder salvar um pecador. Salvar um filho, Senhor Deus, que estava na beira do abismo. Salvar um filho, Senhor Deus, que se afastou do rebanho como uma brasa que se afasta do braseiro. O Senhor deseja, Senhor Deus, que nós estejamos juntos como igreja na mesma missão. Ao mesmo tempo que somos salvos por Ti, pela graça de Cristo, também conduzimos raios, feixes de luz e salvação sobre as pessoas que estão à nossa volta. Em primeiro lugar, Senhor Deus, no nosso lar, na nossa família. Depois, Senhor Deus, nos ambientes do qual nós convivemos diariamente, seja no trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos do nosso lar. Nos ajude, Senhor Deus, a ser testemunhas Tuas
diante de um mundo, Senhor Deus, que cada vez está mais egoísta, está cada vez mais em trevas, está cada vez mais trocando o ser pelo ter, e infelizmente se afastando, ó Deus, dos princípios que a Tua palavra nos orienta, deturpando a imagem de família, de casal, de gênero, de tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor criou com muita sabedoria, com amor, pensando no futuro dos Teus filhos e principalmente na salvação deles. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos como os nossos irmãos pioneiros, como remanescentes, ó Pai. Talvez diante de uma ilha grande, tremenda que nós temos diante de nós possamos ser aquele povo que ainda se mantém fiel aos Teus princípios, à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Nos ajude, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito não afaste de nossa face, que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor Deus, no nosso coração. E se necessário, Pai, nos pode, mas não nos corte, Pai. Nos pode, para que nós possamos dar os devidos frutos que trarão alegria para o Teu Filho, porque Ele fez tudo por nós, o necessário, o possível, para que nós tivéssemos esperança. E é no nome dEle, por Ele, em nome de Jesus, que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Feliz sábado, querida igreja. Nós teremos um momento especial agora, que eu gostaria de convidar aqui à frente o irmão José, a Rosinha e também a pequena Ellen. E convidar também as irmãs, a Mai e a Pérola também para estarem conosco. Podem vir também as crianças, viu? Nós teremos a apresentação dessa pequenina. Queremos entregá-la ao Senhor, assim como a família deseja dedicá-la ao nosso Deus. José, sejam bem-vindos. Bem? Bom, Rosinha, seja bem-vindo. E gostaria também de convidar algumas pessoas especiais, que, bem dizer, fazem parte da família, né? Porque em momentos muito importantes ali de cuidado, de atenção, de zelo, como a irmã Cíntia, a irmã Dolores, chegou? Irmã Cíntia, pode chegar também? Pode vir. Pode chegar. Que são pessoas muito especiais também, e que deram uma atenção para a família, para a irmã Rosinha, para o irmão José, no cuidado e atenção com a pequena Ellen. Queridos, eu vou fazer a leitura de alguns textos aqui, uma breve meditação sobre eles, tá? E creia que isso são direcionamentos da palavra de Deus e que Deus deseja para a vida de vocês, para a família de vocês, como deseja também para a vida da pequena Ellen. Você sabe que Provérbios 22:6, ele diz: ensina a criança no caminho onde deve andar, e quando envelhecer, ele não se desviará dele. Amém? Quantos aqui nessa igreja tiveram a oportunidade de lá, quando pequeninos também, serem ensinados nos caminhos do Senhor? A minha avózinha hoje não está aqui entre nós, mas a minha avó me levava, eu e meu irmão mais novo, na igreja, e quando foi passando os anos e ela fechou os olhos, descansou no Senhor, minha mãe lembrou da promessa do reencontro, não só em Jesus, mas também dela: filha, te prepara, que um dia nós vamos nos reencontrar. Minha mãe, depois de alguns anos, se batizou e depois levou os filhos para a igreja, e aqui estamos. Então, queridos, tenha certeza que todo ensinamento que vocês colocarem a Ellen, seja eles na palavra do Senhor, isso vai fazer morada no seu coraçãozinho, e logo lá na frente, quando talvez ela passar pelas tribulações, dificuldades, ou se ela com firmeza e fé também não chegar a passar por eles, mas neste mundo, Jesus diz, nós teremos aflições, mas nós devemos de ter bom ânimo, e assim como ele venceu, nós possamos vencer também. Um outro conselho que Deus nos dá, na verdade, vem pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você sabe qual seria esse conselho do Senhor? Qual seria essa instrução? Está aqui. Este livro, ele é um manual de instrução da nossa vida. Se você ensinar a pequena Ellen a amar este livro, a palavra que está nesse livro, que é a palavra do nosso Deus, tenha certeza que ela vai crescer com esperança, com fé e com amor a Jesus. E com certeza também transmitirá isso à sua família, aos seus amigos, coleguinhos, por onde ela quer que andar. E olha só, como resposta, o que nós devemos de fazer? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7 diz: que todas essas palavras
que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e também quando se levantar. O conselho aqui é, quando você tiver oportunidade, José, pegue a pequena Ellen pela mãozinha ou carregue-a no colo, vá em um lugar bonito, lindo, explique para ela quem é o autor da criação, quem fez todas aquelas coisas belas, quem se preocupa com a felicidade dela, quem se preocupa com a salvação dela. E não só apenas quando estiver passeando pelo caminho, aqui nós vemos também a importância quando Moisés diz, ao se deitar e também ao se levantar. Queridos, o culto familiar, o culto em família, abrir a palavra de Deus em família, estudar com os filhos, dar a instrução para os filhos, é o desejo que Deus tem para toda a família no mundo todo. Nem todos têm a oportunidade de fazer a dedicação de uma princesinha como a Ellen, ou talvez os seus filhos, ou talvez porque não tiveram uma educação cristã, mas vocês estão tendo a oportunidade hoje de oferecer ao Senhor, dedicá-la ao Senhor, e ao longo desses anos, até a volta de Jesus, se Deus quiser, em nossa geração, prepará-la e ajudá-la também a preparar outras pessoas para esse grande encontro. Neste momento, nós vamos fazer então a oração. Eu vou pegá-la no colo, não sei se... não quero acordá-la, né? Mas gostaria de pegá-la e fazer essa dedicação. A minha esposa deve olhar assim, é todo desajeitado. Ô, princesa. Aproveitar que ela está dormindo. A família, nós nos colocamos de joelhos aqui na frente, tá? E a igreja pode permanecer como está. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, nosso Paizinho amado, estamos aqui, Senhor Deus, com o irmão José, a irmã Rosinha, com a Mai, com a Pérola, querendo ofertar, Senhor Deus, a nossa vida no Teu altar, mas principalmente, Senhor Deus, dedicar a vida da Helenzinha ao Senhor. Esses pais aceitaram o compromisso, a responsabilidade, Senhor Deus, de conduzi-la nos Teus caminhos, instruí-las à luz da Tua palavra e também, Senhor Deus, trazê-la na Tua casa para bendizer e louvar o Teu santo nome. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre toda essa família, mas o Teu Santo Espírito também trabalhe firmemente no nosso coração, também como igreja, Pai, para cuidar uns dos outros e auxiliar nossos queridos irmãos naquilo que eles precisarem na instrução dessa pequena. Esteja, Senhor Deus, com essa família, os abençoe, que a Helenzinha seja uma bênção em suas vidas, que ela seja temente à Tua palavra e ao Senhor, e que ela também venha trazer muitas alegrias para o Teu reino. Nos abençoe e abençoe a nossa igreja, o nosso culto com a presença da Ellen e seus familiares. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós vamos fazer agora apenas... Uma criança é como a flor que precisa de calor, que precisa receber amor, atenção especial, pois é gente em potencial, singeleza igual ninguém mais tem. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estoveis aqui, pois deles é o reino que já preparei.
que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois eles é o reino que já preparei, pois eles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde mana leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples no falar e tão pronto em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, receber dos pequenos o amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois eles é o reino que já preparei, pois eles é o reino que já preparei. Preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois eles é o reino que já preparei, pois eles é o reino de meu Pai. Uma saudação para Ellen.